Estamos recebendo aqui na nossa sala, com o nosso balcão repleto de coisas lindas, a artesã Laudiceia Correia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria recebê-la aqui com esse projeto tão lindo, né? Uma alegria para mim também poder falar para tantas pessoas do que é o projeto que coisa boa. Amigurumi. É isso aí. A gente vai aprender então a fazer um polvinho amigo em amigurumi. Exatamente. O que é o amigurumi? O amigurumi é um bichinho de pelúcia, como se fosse de pelúcia. Nasceu a ideia, são os orientais, né, que trouxeram isso pra gente. É um bichinho de pelúcia feito na técnica do crochê, com linha e que fique bem fofinho para trazer muito carinho, como já foi ali a sua culinária. Sim, que bom. Vamos mostrar algumas fotos então desse projeto, para contar um pouquinho pro pessoal como ele começou. A gente sabe que foi fora do Brasil, o projeto Octus, né? Sim, iniciou na Dinamarca. Lá foi feito um estudo por psicólogos e pessoas envolvidas com recém-nascidos com deficiência, né? Os recém-nascidos que nascem precisam ficar ali no bercinho, no hospital, na incubadora. E aí eles perceberam que os tentáculos ajudavam na recuperação. Que bonitinho. A gente está vendo algumas fotos ali, eles estão emaranhados ali, abraçando o polvinho, né? Exatamente. Dentro desse estudo, ficou entendido que os tentáculos dos polvinhos, por isso que eles se agarram dessa forma nos tentáculos, simulam o cordão umbilical. Então, o bebê entende como se ele ainda estivesse dentro da barriga da mãe, lá no útero. Entendi. Então, ele está aconchegado por esses tentáculos. Por isso, a recuperação acontece mais rápido ele vai para casa. Porque auxilia também, eu estava lendo, a diminuir os batimentos cardíacos, a respiração ali, para o bebê se sentir mais acolhido, mais confortável e passar por esse período aí dessa incubadora da melhor forma possível. E os tentáculos também tem uma outra dica também, porque eles são usados, é para os bebês não se agarrarem ali nos fios, né? Exatamente. Quando o bebê fica no bercinho sem os tentáculos e ele se mexe, ele vai agarrar aqueles fios, né? O fiozinho da respiração ali. Eu não sou médica, tá, gente? Então, tem termos técnicos que eu não vou saber, mas fica ali a sonda, aquele tanto de fio que fica preso ao bebê para recuperação. E aí ele puxa, né? Porque a hora do movimento é ali que ele vai se agarrar. Quando ele está com o polvinho, ele vai agarrar no tentáculo, então não vai interromper esse tratamento e ele vai se sentir acarinhado. Eu fiquei apaixonada lendo sobre o projeto, o material que você mandou também. E além de acontecer fora do Brasil, também tem uma proporção de aumento muito grande aqui no nosso país, né? Sim. Como que chegou até aqui? Como que acontece? Aqui no Brasil tem um grupo maior, que não é esse que a gente está apresentando para vocês, que chama Octo Brasil. Como se fosse um braço do que já veio da Dinamarca, de onde foi estudado e projetado. Então, em algumas cidades, aqui em Goiânia, inclusive, tem uma pessoa responsável, elas fazem e levam às maternidades. São essas pessoas da imagem que a gente viu? Não. Essa é uma imagem geral, é um grupo. No meu projeto, a intenção é ensinar para quem nunca fez nada. Então, assim, você que está aí assistindo, fala, nossa, eu pego uma agulha de crochê, eu dou nó, eu acabo jogando a linha fora porque vira uma confusão na minha mão. Para esses bichinhos, eu garanto que você vai conseguir fazer. Vai sim, assim, a gente começa do zero, do nada mesmo, com a agulha adequada, com o fiozinho adequado e todo mundo consegue fazer. É verdade. O mais bonito desse projeto, Laudiceia, é que pode ser uma forma de terapia para quem está em casa, para quem já é um aposentado, está na melhor idade. E um projeto lindo que vira uma forma de doação também, de entrega, de generosidade, porque os amigurumis, os polvinhos amigos, eles não são feitos para venda, mas para doação, né? Exatamente. Quando começou essa reclusão nossa, né, da gente precisar ficar em casa, ali paradinho, só cuidando da louça, da cama, da faxina, eu comecei a pensar e a ouvir de várias amigas, nossa, já enjoei do que eu estou fazendo, eu quero fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, surgiu essa ideia justamente para atrelar as duas coisas, de ensinar quem não sabia fazer nada, né? E já está dando certo. Nós temos já 4 meninas com menos de 12 anos, uma inclusive canhota, que começaram a fazer, algumas mulheres também que começaram a fazer e estão felicíssimas. Coisa boa. Que tem uma função, né? Começou ali a fazer o bichinho e se sentiu satisfeita, realizada de estar fazendo para poder fazer a doação. Que bonito. Então, a gente já atende as duas coisas. Gracinha. Aprende a fazer o crochê, faz o polvinho e doa para um bebê que está precisando muito. Laudiceia é uma corrente do bem, então, da qual você que está em casa pode começar a fazer parte dessa corrente
em prol desse benefício tão lindo chegando aí a tantas famílias que têm bebês prematuros, que estão em UTIs neonatal então. Então, para você fazer parte dessa corrente, começar agora mesmo, a gente já vai te mostrar o passo a passo a partir de agora, né, Laudiceia? Isso. É difícil? Fácil. Não é difícil, não. Se tiver aí uma linhazinha, aqui para o projeto é exigido, né, apesar de não estar totalmente ligado, mas eu estou seguindo as normas para que quando a gente chegue na maternidade ele seja bem aceito, porque está dentro das regras. Então, se tiver aí qualquer um outro fio também já dá. Nós vamos usar a agulha de crochê básica e uma linha 100% algodão, a princípio. Que é antialérgica. Antialérgica, para o projeto precisa ser antialérgica, porque quando chegar lá na maternidade vai precisar esterilizar, para chegar no bercinho é tudo muito bem cuidado, assim, vocês não precisam ter preocupação de que, eu vou fazer, o meu ficou meio assim, né, vou lavar, precisa esterilizar, não. Tudo isso é feito na maternidade, quando eles recebem as doações, eles têm esse cuidado todo antes de chegar para o bebê. Muito bom, então vamos começar? Vamos começar então. Nós vamos usar, eu enchi de coisa aqui só para ficar bonito mesmo, mas o que precisa para quem está em casa é só o fio. Uhum. Aqui eu trago uma sugestão de fio que é para amigurumi mesmo, mas pode ser algum outro que você tenha em casa. E agulha de 2,5 milímetros. Como a ideia é falar para quem nunca fez, a agulha de 2,5 milímetros é uma aberturazinha boa para quem está começando. E também eu tenho sugerido as minhas polvas, carinhosamente chamadas, todas que querem doar, que na medida do possível, claro, encontrem essa que tem esse apoio. Essa aqui é de madeira, ela tem um apoio, então para quem está começando não vai rodar na mão como acontece com a agulha mais simples, né? Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade e fica lá embramando a linha e não sabe por quê. Às vezes é só a agulha que está girando. Então, se for possível, claro, encontrem essa que tem o cabinho de madeira, que aí vai apoiar na mão e vai ficar mais fácil de executar o trabalho. Além da agulha e da linha, claro, eu trouxe também um marcador de ponto, que é essa pecinha bonitinha, aqui, essa parece pecinha. um chaveirinho. Parece um alfinete. É um Isso, alfinetezinho, parece né? um alfinetezinho maleável, né, feito de silicone, para a gente poder ir prendendo os pontos e não perder a contagem. Mas quem não tiver, pode fazer uso de uma linha de uma cor contrastante. Então, por exemplo, como eu estou aqui com a azul clara, eu poderia ter uma azul escura ou qualquer outro fio, só para a gente ir fazendo a marcação de ponto e não se perder na sequência da execução. Ok. Tesoura, né, que todo mundo já sempre tem uma tesourinha. Trouxe uma fita aqui charmosa. Que fofa! Só pra gente fazer a medida dele depois. E essa outra agulha aqui diferente também é uma agulha de finalização, é a mesma agulha de tapeceiro. Tá. Normalmente a gente encontra ela de metal, a minha também é maleável. Então tudo pensando em quem tá começando para facilitar. Ótimo! Então vamos mostrar. Primeiro passo. Sim, o primeiro passo, nós vamos fazer o círculo mágico, que tem esse nome todo chique, mas não é nada complicado também. Então a gente pega o fio, deixa um pouco para a palma da mão. Uma sobrinha aí? Uma sobrinha, eu costumo dizer que é uma sobrinha de segurança, Ok. para não desmanchar o trabalho. E gira no dedo indicador. Assim. Faz um X. Faz um X, Aí no meio do X, a gente vai introduzir a agulha. A importância dessa de madeira, que eu contei para vocês, é para ela não girar. Aí a boquinha da agulha sempre fica virada para o seu rosto. Ok. Então, no meio do X, a gente vai colocar a agulha e puxar o fio. Traz de TC. volta. Traz de Ok. volta, isso. E aí, solta da mão. Ok. Compreensível? Vai formar uma argolinha, bem assim. Certo. Dentro dessa argolinha, nós vamos colocar 6 pontos baixos. O ponto baixo é um ponto muito simples, é o segundo ponto que a gente aprende no crochê, que é feito desta forma. Olha, enrolando, só porque eu tô na televisão. Mas pode acontecer com o pessoal de casa também. Sim, é bom que a gente sim. já mostra. Tem jeito de organizar, Tem. se der Então, errado. Eu puxei, Puxou um.
tirei do dedo. Aham. E agora eu vou colocar os 6 pontos baixos dentro dessa argolinha. Certo. Então, o primeiro aqui. Um. Agora fechou. Ponto. O segundo. Ok. Isso. Aham. O terceiro pontinho. 4 pontos. Certo. 5. E E o último? sexto ponto. Gente, por Por que que ele são chama 6? mágico? Veja bem, são 6, porque quando a gente começar a fazer os aumentos, vai sempre dar um número igual. Então, com 6 no começo, a gente não tem erro nos aumentos. Entendi. E ele tem esse nome todo chique de mágico só por isso aqui. Porque dessa forma a gente consegue puxar, puxar, puxar. Ah, e ele fica juntinho ali. E ele vai fechar o buraquinho. Ah, que bonitinho. Assim. Então, É o miolinho, sumiu. então, da cabeça do polvo. Isso, ou é não? o miolinho. Onde nós estamos fazendo é sim, essa eu conheço. partezinha aqui. Certo. Para sumir o buraquinho, a gente faz assim. Ok. De outras formas, vai ficar um vão muito grande. Sim. E aí, nós vamos fechar a primeira carreirinha no primeiro ponto que nós fizemos, o primeiro ponto baixo. Eu costumo dizer que esse comecinho, assim, é mais justinho, é a hora que a gente pensa no quanto a gente tem que pôr de amor, né? Para quem tá começando, veja, eu já faço bastante e às vezes tá apertadinho. Então, é só pôr um pouquinho de amor e dá tudo certo. Então, dos 6 pontos que nós tínhamos, agora eles vão virar 12. Então, Certo. para cada pontinho desse, eu vou colocar 2 pontos. Certo. E dobrar a quantidade nessa primeira carreira. Entendi. Você quer me perguntar? Não, tá tranquilo. Acho que o pessoal Tá- de casa tá entendendo tá também. certo? Falando com você aí de casa, conta pra gente o que tá achando do nosso artesanato aqui. Se você já conhecia essa técnica do amigurumi, desse crochê diferenciado, já conhecia o projeto também do Polvinho Amigo, conta pra gente. E um abraço especial, que eu sei que o pessoal do Paraná tá nos acompanhando, então um abraço bem forte pra vocês. Obrigada pela companhia e pela audiência também. E a gente segue aqui no nosso Polvinho, nos mínimos detalhes, né? Isso, chegamos Ah. no último pontinho dos 6. Então, como eu coloquei 12 em cada ponto, não, eu coloquei 2 em cada ponto. Agora eu tenho 12 e novamente eu vou fechar. Certo. Fechar no primeiro pontinho novamente. Na hora de fechar, a gente só puxa a laçada e tira o ponto todo. Isso é o ponto morto que a gente fala, nome feio, né? É. Ou ponto baixíssimo, quando não tem uma laçada. E aí agora, novamente, eu vou fazer a terceira carreira. A primeira correntinha equivale ao primeiro ponto. No primeiro, eu vou colocar só um. E agora, no segundo, é que eu dobro. Então, no segundo, 2. No terceiro, 1. Tem uma regrinha diferente para cada carreira até agora. Tem. E no quarto, 2. Dessa forma, eu vou aumentando em cada carreira 6 pontinhos. Certo. Que ele vai Que- crescendo aí. Isso. O que nós estamos fazendo é crescendo ele por igual, que no crochê a gente chama de círculo perfeito. Lá nós tínhamos o mágico, né? Sim. E agora é o perfeito. Ele vai aumentando por igual. Então, na primeira carreira eu só tinha 6, na segunda eu dobrei e fiquei com 12. Na terceira carreira eu vou aumentar no segundo ponto, então o primeiro 1, o segundo 2. Na terceira carreira eu vou pular mais um para aumentar. Certo. Tem uma dica que eu aprendi depois de muito tempo fazendo crochê, que é a seguinte. Veja bem. Sempre os aumentos vão acontecer no segundo ponto do aumento da carreira de baixo. Tá. Então, A gente esquece o primeiro e vai direto pro segundo, isso. então. No primeiro eu Segunda faço um aberturinha. normal, no segundo que foi aumentado, eu coloco os 2. Assim não tem erro, porque às vezes a gente se distrai ali vendo noticiário, vendo uma Sim. reportagem, alguma coisa a mais, e se acha que errou, aí é só olhar esse detalhezinho que a gente já encontra onde é o aumento. Sim. Então, nós teremos na primeira carreira 6 pontos, na segunda eu dobrei e fiquei com 12, depois eu aumentei só 6, fiquei com 18, aí eu aumentei de novo nessa mesma sequência, aumentando no último da carreira anterior, 18, depois 24, 30 e 30. 42, que é para ficar desse tamanho. Ok. Por que o tamanho é importante, gente? Enquanto a gente está pensando na doação, existem as medidas padrões
que o projeto aceita, né? Entendi. Porque o bebê que está lá na incubadora, ele tem um tamanho miudinho, né? Sim. Pequenininho, então não pode ser nada exagerado. Então, quando a gente segue esse padrão, não vai ter problema de, na hora de doar, ser rejeitado ou pedir algum ajuste. Aqui na nossa bancada, a gente tem alguns tamanhos. Sim, aqui o que acontece? Quando a gente se propõe a fazer um trabalho de doação, a gente tem que seguir as regras e ir atrás de muitas informações. Sim. Então, eu vou contar para vocês qual que é a diferença aqui fundamental. Esse daqui, ele foi feito por uma receita de uma artesã, foi o primeiro que eu fiz. Aí, no final, quando eu fui medir, ele estava muito miudinho. Sim. Então, eu fui para uma segunda receita. No dia, eu não tinha linha, como várias pessoas nesse momento não devem ter também, né? Eu busquei uma linha mais fina do que a orientada, e aí eu tive que dobrar a linha. Então, eu fiz com 2 fios. Aí, ele ficou maior. Verdade. Bem grandão. E depois, eu fiz essa daqui. Essa já foi a ideia de fazer para que ela virasse a nossa mascote do Bonitinha. projeto. Então, ela tinha que ser mais exibida, maiorzinha. E aí, ela ficou um pouquinho maior. Mas as medidas são, para a cabeça, para essa parte, de 6 a 9 centímetros. E os tentáculos, que a gente vai chegar já já, até 22 centímetros. Isso é o padrão. Vai acontecer também de algumas pessoas quererem fazer para uma decoração e aí fica livre Tamanho a específico, criatividade. né? De acordo com o cliente ali. Exatamente, Entendi. aí cada um faz a seu gosto. Então, depois que nós chegamos aqui nos 42 pontos... esqueci uma parte bem importante. A cada carreira que a gente inicia, nós usamos o marcador de ponto para saber onde é o começo dela, tá. porque é um trabalho feito em espiral. Sim. Né? Não tem um início, um final. Então, a gente vai sempre circulando ele, e o que vai definir é esse marcador de ponto, que não é complicado de encontrar, mas também não precisa sair correndo querendo gastar. Pode usar a linha de outra cor, como eu disse anteriormente, a gente só corta um pedacinho da linha e vai colocando conforme a carreira vai passando. Ótimo. Bem assim no meio do ponto. Vou colocar um aqui para vocês verem. Pra ter uma ideia. Isso, bem assim. Depois ela é retirada, então. Depois a gente puxa, não precisa dar nó nada, só para ela marcar onde é o comecinho da carreira. Prendeu, fez o primeiro pontinho, ela já vai ficar lá grudada, não vai ter problema. E Laudiceia, a gente vai seguir esse trabalho aí São 7 carreiras no total. Contando lá da primeira que nós colocamos 6, nós vamos fazer 7 carreiras. E a viradinha? A viradinha, outra mágica. Até agora ele só cresceu porque a gente aumentou os pontos. Isso. Então, nesse momento, para fazer essa viradinha, para começar a descer, ficar parecendo um pescocinho do polvo, a gente só vai repetir. Então, vamos fazer 10 carreiras corridas, Certo. sem aumentar, sem diminuir, sem nada. Certo. Sequenciais. Agora sem aumentar de 6 em 6. Sem aumentar de 6 em 6, Porque ele já vai exatamente. dando essa viradinha automático. É. Automático é chique, né? É muito chique. Artesanalmente. Artesanalmente. Isso, ele já vai dando essa viradinha conforme você for subindo as carreiras. Ótimo. Ou descendo, pensando que é um pescocinho ali, Sim. né? E aí ele vai ficar como o que a gente tem aqui na frente mesmo, esse azulzinho. Isso. Agora eu tô curiosa nesse tentáculo. Vou Me mostrar pro conta. pessoal? Vamos mostrar. Como é que faz essa viradinha? Esse espiral, né? Ele é uma espiral. Isso. Antes do tentáculo, a gente vai precisar diminuir, porque você percebe que ele vai afunilando a cabecinha, né? Ah, sim. aham. Então, nós fizemos até aqui essa parte de cima da cabeça. Aí, as 10 carreiras é mais ou menos por aqui, esse pedacinho. Aí começa a diminuir. E aí, começa a diminuir. Nas receitas, a gente chama de diminuição mesmo, né? Bem fácil de guardar. Quando chega nessa hora, nós vamos fazer assim, 5 pontos e uma diminuição. Eu vou mostrar como é a diminuição, Tá. tudo bem? Então, suponhamos que aqui eu já tenha descido as 10 carreirinhas. E aí, eu vou fazer a diminuição. Faço 5 pontos a partir da minha linha de marcação. E na hora de diminuir, eu vou fazer um ponto em 2. Então, eu vou pegar a linha da frente só. E depois, no ponto seguinte, novamente a linha da frente. Ok.
Olha como enrosca. Então, eu fico com a linha que já estava na agulha e aqui são os 2 pontinhos da carreira de baixo. Dou a laçada e tiro os 2 numa única vez. Assim, mais uma dosinha de amor. Vai na persistência. Exatamente. E concluo o ponto. Ok. Então, onde eu tinha 2 pontos, agora eu tenho só um na carreira que está sendo executada. Aí faço mais 5 pontinhos e repito essa diminuição novamente. Isso vai fazer o amigurumi ir afunilando. Né? Exatamente. Ele vai afunilando e vai criando um pescocinho. Nós vamos fazer isso uma vez, 5 pontos, uma diminuição. E aí a gente faz uma carreira toda, como fizemos anteriormente, sem aumentar e sem diminuir. Depois, 4 pontos e uma diminuição. Depois 3. E aí repete uma com todos os pontos, depois 3, 2 e 1. Então fica bem facinho de gravar. Sim. E aí no finalzinho ele vai ter apenas 16 pontinhos. Por que 16? Você ia me perguntar, né? São 16 porque a gente precisa colocar 8 tentáculos. Então, nós colocamos 16 pontinhos bem aqui no pescocinho para prender os tentáculos. Agora sim. Agora sim, vamos pro tentáculo, que eu tô curiosa. Do tentáculo cacheadinho. Olha, eu confesso pra você que assim, muitas vezes as pessoas olham e acham, nossa, eu não vou conseguir fazer porque essa parte enroladinha vai ser muito complicada. Parece mesmo. Várias pessoas já disseram isso. E não é não. Vamos mostrar então. É bem simples de fazer, é fácil. Então, chegando aqui no pescocinho com os nossos 16 pontos para fazer os tentáculos, nós vamos fazer uma correntinha comprida. São 50 pontos que nós vamos descer. Então, esse ponto que eu vou fazer agora é o primeiro ponto que a gente aprende no crochê. É a correntinha. É o mais fácil, tá? Tem muita gente que diz, eu não sei fazer crochê, mas eu sei fazer correntinha. Sim. Então, vai dar só a laçadinha e puxa por dentro da argolinha. 50 vezes. Outra laçadinha, exatamente, 50 vezes. Ok. Quando chega lá no final das 50, aí nós vamos voltar enchendo elas para fazer o cachinho. Então, fez as 50, faz mais 3. Essas 3 é um início de carreira, então ela já equivale a um ponto alto. Certo. Dou a laçada, que é para começar o ponto alto, e coloco no quarto a partir da minha agulha. Então, 1, 2, 3, 4, é aqui que eu vou introduzir a agulha para fazer o ponto alto. Certo. Com 3 laçadinhas na agulha, eu faço o ponto alto, tirando 2 e depois mais 2. Então, considera-se que nessa última correntinha eu já tenho 2 pontos altos. E novamente vou fazer mais um no mesmo lugar. Ok. Depois que tem 3 na primeira correntinha, eu vou para a segunda. Assim, nos 50 pontos. 3 em cada correntinha. Esse exagero de colocar 3 onde só caberia 1 é o que vai fazer o cachinho se formar. Entendi. É que ele fica um amontoadinho ali, ele fica espremidinho, ele vai formando o cachinho, então, por conta disso. Sim, ele ganha uma nova forma, né? Se tivesse certinho, ele ia ficar reto e aí, como a gente exagerou, ele vai formando o cachinho. Já tá formando, já tá começando. Já tá dando uma entortadinha aqui. E a gente vai fazer isso, então, nos 8 tentáculos. E aquela medida ali, ele é dos 50 pontinhos, então? Sim, esse que eu trouxe para mostrar, o azul, ele tem 50 pontinhos. O que vai acontecer, para quem tiver já bem curioso, já querendo chegar no final do amigurumi, é que se o ponto for mais apertado, ele pode ficar um pouquinho mais curto. Se o ponto for mais frouxinho, ele pode ficar um pouquinho mais largo. Mas não tem problema. Não tem problema. A medida para doação, então, é mais em relação à cabecinha do polvo. Isso, a cabecinha e o comprimento do tentáculo, que são os 22 centímetros. Olha, o meu já tá Já dá pra ter uma começando ideia. a dobrar. Vamos mostrar aqui pro pessoal no detalhe? Sim. Vou mostrar no detalhe. Já tá formando, então, o primeiro voltinho aí. Isso, ela vai fazendo o cachinho dessa forma. Que bonitinho. Vamos mostrar uma pronta já? Você passa pra mim, Sim. povo, por favor. Mostrar pro pessoal, então. esse. Faremos, então, 8 desses tentáculos aqui. Com essa mesma técnica, esse mesmo pontinho, né? Isso. Coisa linda. Quanto tempo demora pra você fazer um prontinho? Um tentáculo só? Assim, a gente consegue fazer um polvo inteiro em um dia de trabalho. Sim. Né? Dá pra terminar, dá pra concluir ele. Um tentáculo,
acho que uns 15 minutos mais ou menos. Sim. A gente termina ele, mas Bonitinho. Muito em lindo o torno de projeto, 15. viu, Laodiceia? Muito obrigada. Acho que deu para o pessoal de casa ter uma ideia aí para reproduzir em casa também. Se você precisar ver mais detalhes, esse nosso vídeo, o programa vai estar disponível no YouTube também, youtube.com/paieterneo, para você assistir, indo parando ali para ver cada detalhe que a Laodiceia trouxe aqui pra gente também. Se você fizer aí na sua casa, não se esqueça de mandar a foto pra gente, postar também nas suas redes sociais, marcar o hashtag aqui em casa, hashtag TV Pai Eterno também. Muito obrigada, viu, Laodiceia? Parabéns pelo seu trabalho, por esse projeto lindo, por essa corrente de bem que você ajuda a fazer acontecer na vida de tanta gente, né? Muito obrigada, volte sempre. Eu agradeço a oportunidade, tenho certeza que muita gente viu e ficou com vontade de fazer e de saber um pouquinho mais. E certamente todas as informações estão lá, assim, todo mundo consegue, é garantido. Seu Instagram é @lauquefez. Lauquefez. Tá aparecendo aí para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Muito obrigada. Agradeço. Lá tem a receita escrita e tem o vídeo também, Ótimo. pausado, sem tanta câmera que eu fiquei mais à Ótimo. vontade. Mas você saiu muito bem. Muito obrigada.